Eu sempre era aquela criança que nas festas da família sempre criava uma apresentação. Na época de escola, em apresentação de final de ano, Dia dos Pais, Dia das Mães, eu sempre estava metida no meio. Na época de colégio também, de apresentar trabalho lá na frente, os meus colegas odiavam, ninguém queria apresentar. Sempre quem ia lá na frente, eu vinha. Fotografia também eu amava. Oi, gente linda deste mundão! Hoje o vídeo desse canal vou falar um pouquinho sobre a minha profissão. Não sei se vocês já sabem, pra quem me conhece sabe qual é a minha profissão, eu sou atriz. E eu vou contar pra vocês um pouquinho como é que foi pra mim escolher isso e se eu sempre quis ser atriz e enfim. Bom, então vou contar pra vocês. Desde pequenininha, eu sempre fui aquela criança que esteve sempre envolvida com a apresentação. Tanto na família, eu sempre criava uma dança, eu queria ser dançarina, então eu fazia apresentação pros meus familiares. Na época de colégio, apresentação de Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, eu sempre estava envolvida. Em época também de trabalho, né? Na época que a gente fazia trabalho em grupo, todo mundo queria sortear, ninguém queria ir lá na frente apresentar. Bom, eu sempre estava lá na frente apresentando. Também eu sempre gostei muito de compartilhar minhas opiniões, de estar na frente das situações. Teatro eu comecei a fazer desde os meus 7 anos de idade. Enfim, eu sempre fui aquela criança que nunca teve vergonha de nada. Foto, então eu adorava aparecer, gente, vivi fazendo book desde pequenininha. Então eu acho que a nossa criança, ela nos conta muito, ela nos dá muitas dicas do que a gente ama fazer. Então assim, eu sempre amei isso, desde muito pequenininha. Só que vou contar pra vocês como é que foi pra eu tomar atitude e resolver ser atriz, que ainda é uma profissão assim, todo mundo acha um pouco diferente, né? Não é todo mundo que eu acho que tem coragem de assumir. Eu acho que todas as profissões ligadas à arte, não digo nem só atriz, né, mas como fotógrafo, como pintor, como músico, ainda são profissões que tem que ter, assim, um pouco de coragem pra assumir. Todo mundo pergunta, meu Deus, mas tu é ator, tu vive do quê? O que que tu faz? Né, são as perguntas mais frequentes que eu tenho. Tá, tu é atriz, tá, mas aí o que que tu faz da vida? Né, as pessoas não entendem muito, mas... É isso que eu quero contar pra vocês. Teatro em Concórdia, na Casa de Cultura, com 7 anos de idade. No decorrer da minha vida como atriz em Concórdia, comecei no teatro, participei de vários festivais de esquetes, enfim, eu sempre amei isso, assim. E eu acho até que toda criança deveria fazer teatro pela questão de desenvoltura, de se comunicar melhor, assim, eu acho que tu consegue ter uma consciência corporal, enfim. Eu aconselho a todas as mães colocarem seus filhos, independente de seguir a profissão ou não. Mas ainda pra mim era uma coisa que eu amava, só que eu era muito pequena, né? Na época, e como eu sempre fui uma criança muito estudiosa, assim, eu sempre tive notas muito boas, na época de escola, o que que tu quer ser? O que que uma sociedade te coloca? Não te coloca, assim, pra você ser um artista, né? Te coloca pra você ser o quê? Médico, advogado, ter uma empresa, né? São as coisas mais comuns dentro da nossa sociedade. Então, na minha cabeça, eu nem sabia o que que era viver, o que que era ser atriz, o que era ser uma artista, como que eu viveria disso. Então, na minha cabeça, realmente não passava isso, assim. Eu sempre amei fazer isso, fiz teatro, mas eu, por ser muito estudiosa, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer medicina de faculdade. Gente, medicina. Tá, eu já fui um pouquinho assim, já dei umas voltas, como todo mundo. Mas, enfim, aí quis fazer medicina, tanto é que, olha só, com 15 anos, de tanto encher o saco da minha mãe, eu fui morar em Floripa. Porque, na verdade, eu nunca gostei muito de morar em cidade pequena. Então, por ser muito estudiosa, eu falei... Mãe, olha só, eu quero fazer medicina, eu vou ser muito estudiosa, eu preciso, assim, ó, do melhor colégio, que tem que ser lá em Floripa, o Energia, pra conseguir passar no vestibular. Minha mãe, muito fofa, falou assim, minha mãe e meu pai, né? Falaram não, tipo, tudo bem, então vamos, a Dai vai embora, a Dai vai morar em Floripa, vai fazer um bom cursinho. Sim, meus pais acharam que iam ter uma filha médica. Enfim, daí na época de lá em Floripa, eu falei, gente, será que eu faço medicina? E aí eu comecei a me apaixonar por matemática. Eu falei, quer saber, eu vou fazer engenharia civil. Olha, a doida, né? Então, de medicina eu fui pra engenharia civil. De engenharia civil eu falei, não, quer saber? Eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei da matéria de história, sempre gostei de línguas, idiomas, né? Fiz inglês desde pequenininha, sempre tive muita facilidade com isso. Então eu falei assim, quer saber? Vou fazer relações internacionais. Contei pra minha família, e eles são muito maravilhosos, sempre me apoiaram em tudo. Falaram, não, filha, se é isso que tu quer, então beleza. Então, na época de faculdade, do primeiro vestibular, eu fiz Relações Internacionais e eu acabei passando.
Então eu comecei a cursar, sem muito saber na época o que era. Gente, uma coisa assim, à parte, eu acho que a gente escolhe a profissão muito cedo. Então, assim, até hoje eu olho as crianças, assim, os adolescentes, os jovens com 18 anos, tendo que escolher uma profissão, eu acho assim, ó, realmente é um peso muito grande, sabe? Porque às vezes a gente acha que a profissão é uma, mas a gente não sabe como de fato é o ofício, como que é o dia a dia dessa profissão, se é de fato que a gente vai gostar. Então, assim, eu falo pra você aí, se tá me vendo, se escolher uma profissão e não gostou, ou se tá na dúvida, relaxa, sabe? Toma o teu tempo, começa a trabalhar, que na prática que tu vai ver como são as coisas, entende? Pra depois escolher a profissão. Voltando. Então comecei a cursar Relações Internacionais. Realmente era um curso muito legal, por eu sempre gostar de línguas, então tinha matéria de idiomas, tinha matéria de história, né? Mas na época eu não tava assim de fato feliz, tá? Então eu fiz teatro, né, em Concórdia, e quando eu fui pra Floripa eu parei de fazer teatro e fiquei realmente focada em passar no vestibular na Federal. Só que nisso eu descobri que na Federal de Santa Catarina tinha faculdade de artes cênicas. Aí eu falei, será que eu, né? Então, será que eu tenho que mudar de curso? Enfim, bem quietinho, eu fui lá e me inscrevi no vestibular de artes cênicas. E aí, pesquisando um pouco na internet, eu descobri que existiam escolas de atores, né, pra formar atores, cursos profissionalizantes. Só que não tinha em Floripa isso, nem em Concórdia. Tinha só em São Paulo ou Rio de Janeiro. Na época, eu liguei pra São Paulo, uma escola bem nomeada, que você já deve conhecer, se chama Escola de Atores do Wolf Maia, que na época, há anos atrás, era muito conhecida. Hoje em dia existem outras, mas enfim, liguei lá e vi que tinha um curso de 2 anos e meio, que formava atores. Eu falei, quer saber? Então eu vou fazer esse teste, só que tinha que fazer teste pra passar. Mas na época eu tava super descrente, assim, eu não achava que eu iria passar no vestibular de artes cênicas, porque eu tava já cursando uma faculdade, então eu não tava estudando pro vestibular, né? E eu também achei que eu não fosse passar no teste do Wolf Maia. Por quê? Eu tava muito tempo acho que eu tava uns 2 anos sem atuar, né? Mas enfim, na cara e coragem fiz vestibular e na cara e coragem fui pra São Paulo, na época com um amigo meu que trabalhava comigo na Coach, vendedor. Ele era de São Paulo e ele falou, não, eu faço esse rolê contigo, eu te levo lá, eu sei onde é que é. Enfim, paguei as passagens pra nós de ônibus e fomos. Fiz o teste do Wolf Maia, pra mim foi um sonho, assim, com 18 anos, entrar numa agência de atores, ver como é que é, ver de fato um estúdio, ter esse primeiro contato, assim, foi tipo assim, me encheu os olhos. Mas enfim, voltei e continuei minha vida, fazendo relações internacionais. Até que saiu o vestibular da UFSC, o resultado, e eu passei. Passei na UFSC e acabei passando na Escola de Atores do Wolf Maia. E aí, o que eu queria fazer? Óbvio que eu queria, na época, ir correndo pra São Paulo, né, gente? Eu não queria ficar em Floripa. Mas enfim, como eu era muito nova, na época, com 18 anos, conversei com os meus pais. Então, meus pais pediram pra que eu me formasse numa faculdade e combinaram comigo assim. Depois, filha, que você se formar na UFSC, se você quiser, você pode ir pra São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente vai te apoiar. Então foi isso que eu fiz. Então eu sou graduada, eu sou formada em artes cênicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi uma época muito boa, onde eu pude experienciar como que é uma faculdade de artes cênicas, aprendi um pouquinho de dramaturgia, de escrever texto, de cenário, de maquiagem, de consciência corporal, de voz, de atuação, né? Apresentei uma peça muito fofa que ela se chama, a gente montou um grupo de pessoas muito especiais e a gente fez uma peça chamada As Crônicas de Nárnia. É As Crônicas de Nárnia? Eu acho que é As Crônicas de Nárnia. Depois a minha peça de formação na UFSC, que até uns amigos maravilhosos assistiram e se divertiram muito, que é a peça chamada O Ovo, que foi um meio teatro do absurdo, foi super legal. Enfim, foi uma experiência maravilhosa, mas não satisfeita. Me formei, e na época da UFSC eu comecei a trabalhar com publicidade em Floripa. Eu vi que existia um mercado de gravação de comercial, né, que precisavam de atores, eu me agenciei e comecei a fazer alguns trabalhos de publicidade. Enfim, que também é outro ramo dentro do audiovisual, né? Existe a novela, existe filme, também existe o comercial, a publicidade. Enfim, não satisfeita, me formei, peguei meu diploma, olhei pra minha mãe e pro meu pai e falei, hasta la vista, baby! Fui pro Rio. Por quê? Pensando em São Paulo e Rio, o meu estilo de vida, eu sempre amei, tipo, praia, calor. Eu falei, quer saber, eu quero morar no Rio. E realmente o Rio, pra televisão, ele é um foco mais específico.
Tanto é que passei 2 anos morando no Rio e lá foi uma época muito interessante porque eu fiz vários cursos especial voltados para o audiovisual, então cursos de interpretação de atores, que me deu uma bagagem muito legal, e foi no Rio que eu consegui de fato entender o que era um ofício de ator. Então assim, tem muita gente que acha que é só esse glamour, ser famoso. Não, gente, ser ator é um ofício, é todo dia fazer uma coisa, é fazer essa construção de um personagem, é sair de você e se entregar por inteiro, assim, se desconstruir por inteiro pra dar luz a uma nova pessoa, que é esse personagem. Então, assim, realmente, assim, admiro cada vez mais os profissionais dessa área. Então, foi uma experiência pra mim, assim, ó, essencial, tá no meio, ver como que funciona, ver os desafios, ver o que precisa ter, né? Que material que precisa ter, como é que funciona ir lá bater na Globo, como é que funciona falar com os produtores, sabe? Como é que é estar num teste perante uma câmera, perante muita gente te olhando, te julgando. Entendi um pouquinho do que é um perfil. Enfim, gente, eu poderia ficar, a gente tá meio que com o tempo estourado aí, né? Mas assim, poderia ficar falando muito sobre isso, assim, sobre o ofício do ator. Então assim, quem sabe eu faço um próximo vídeo só falando do ofício do ator pra vocês, tá? Pra não ficar muito comprido. Esse é só pra resumir que vocês me pediram se sim, eu sempre quis ser atriz. Na verdade, sempre isso esteve em mim, né? O meu dom sempre foi da comunicação, eu sempre gostei de me expressar, de me comunicar, sempre gostei de arte, independente da forma. Então eu acho que sim, isso sempre esteve dentro de mim, sabe? E eu sou muito grata por ter tido a coragem, tá? E a possibilidade de ter ido atrás do meu sonho, né? Então ser formada em artes cênicas, poder ter ido pro Rio e ainda vou voltar pra viver essa experiência, pra correr atrás. Mas de uma coisa eu tenho certeza pra falar pra vocês, que é, todo mundo fala assim, ah, mas é uma profissão muito concorrida, nananã. Gente, mas é como qualquer outra profissão, sabe? Então eu acho assim, se a gente faz uma coisa que a gente ama, pode ser concorrido, pode ser o que for, mas a gente vai ser diferente, sabe? A gente vai ter o nosso diferencial, porque a gente faz com amor. E eu acho que isso é chave de sucesso. Então eu convido muito a vocês, assim, não sei qual a profissão de vocês, se vocês estão felizes com a profissão de vocês, se vocês estão felizes, maravilhoso, sigam. Agora, se vocês não estão felizes, gente, por favor, sabe? A vida é muito preciosa pra gente gastar tantos dias trabalhando em alguma coisa que a gente não ama, sabe? Não tenho vergonha de desistir, de começar de novo, tá tudo bem, sabe? Eu também quis fazer outras faculdades pra então conseguir trabalhar como atriz. E tá tudo bem isso, assim, não se julgue por isso, mas assim, tome uma atitude e seja corajoso o suficiente pra assumir o que você quer. Sem pensar nos outros, sem pensar na sociedade, sabe? Eu acho que isso, assim, é o maior ato de amor próprio, o maior ato de liberdade, sabe? Ser quem a gente quer. Ponto, sabe? Então, assim, se vocês gostaram desse papo, se vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais de mim, da minha profissão de atriz, lembrem de se inscrever neste canal, de ativar o sininho de notificação para receber cada vez que nossos vídeos entram no ar. E até a semana que vem, devo um vídeo pra vocês, então, falando só sobre o ofício do ator. E é isso aí, um beijo bem grande.